Meus irmãos, então, mais uma vez eu estou aqui com vocês, quero ser grato pela oportunidade que vocês estão aqui me dando de estar com vocês para poder compartilhar da palavra do Senhor, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Já peço que os meus irmãos, se possível, abram a Bíblia de vocês. No capítulo 12 de São Lucas, nós vamos estudar um pouco da parábola do servo vigilante. Então, vamos lá. A parábola do servo vigilante é uma parábola de exortação. É uma parábola que Jesus Cristo conta após ele vir falando de algumas áreas da vida, como a mente. Ele fala sobre a ansiedade no decorrer do capítulo. Ele fala sobre a avareza, que é a vontade, a necessidade que o ser humano tem de sempre querer mais, mais e mais. E, por fim, ele termina falando sobre a parábola do servo vigilante. E nós vamos ler do versículos 35 até... Vamos ler do 35 ao 45. Vamos acompanhar essa leitura. Diz assim, a partir do versículo 35, do capítulo 12 de São Lucas. Pronto? Diz assim, cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-se-lhe-á lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quando ele... que quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, pois, isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que arrombassem sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Diz o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor lhe confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Primeiro ponto. Jesus Cristo ele já começa dizendo que nós devemos cingir o nosso corpo, vírgula. E ele diz mais, e acesa as vossas candeias. Jesus Cristo aqui ele está remetendo aqui o seu povo, ele está, de certa forma, avisando ao seu povo, instruindo ao seu povo para que esteja preparado. Porque no Oriente, na época de Cristo, quando se usava a expressão cingir o corpo, o que é que eles estavam fazendo ali? Eles estavam se preparando para alguma atividade. Quando um judeu ou alguém do Oriente cingia o seu corpo, vocês sabem que as roupas dele eram roupas longas, como vestidos, e ali eles não tinham uma certa flexibilidade para fazer alguns movimentos. Então, quando Cristo disse que eles, né, os servos do Senhor, deveriam cingir-se o seu corpo, ele estava dizendo, coloquem um cinto de vocês, preparem a roupa de vocês, porque vocês vão trabalhar. Então, Cristo ele estava dando uma advertência de preparação aqui. Jesus Cristo está falando assim, se preparem. Se preparem, porque vocês vão precisar fazer algumas coisas. E aí Jesus continua dizendo, e acesa as vossas candeias. Ou seja, em Salmos, capítulo 115, no versículo, aliás, no Salmo capítulo 119, no versículo 115, diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus, e luz para os nossos caminhos. Jesus Cristo está dizendo que nós não só devemos nos preparar fisicamente, mas também nós devemos nos preparar intelectualmente, espiritualmente. Porque, irmãos, nós que somos adventistas do sétimo dia, nós estamos observando aqueles que estão aptos para observar os sinais, estamos vendo que muito em breve Jesus estará retornando nas nuvens dos céus. Incessantemente, fatos que nunca ocorreram estão acontecendo. Irmão Ariel, mas tudo isso aí que passa na televisão eu já vi, já aconteceu, desde quando eu era menino que isso acontece, irmãos. Tudo bem. Essas coisas acontecem, sim, desde a antiguidade, mas nunca aconteceu com tanta força e com tantas vezes seguidas uma após a outra, como tem acontecido nestes últimos dias. Jesus Cristo disse que quando ele estivesse próximo a vir,
seria como nos tempos de Noé. Os homens estariam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. E aí ele diz, até que Noé entrou na arca, e as águas do dilúvio veio e levou a todos. Irmãos, eu quero deixar aqui para vocês aqui algo interessante que eu prestei atenção. Para aqueles que não sabem, né? Eu sou diretor do Clube Abren, da igreja do Luciano Cavalcante, né? Do Clube Desbravadores, sou diretor de lá. E uma vez os meninos estavam cumprindo um requisito que eles precisavam fazer uma encenação sobre alguma história da Bíblia. E eles escolheram uma história bem interessante, a história da parábola do joio e do trigo. E ali eles fizeram aquela encenação e algo me chamou muito a atenção. Ali tinha na faixa de mais ou menos uns 10 desbravadores fazendo a encenação, e chegou o momento da encenação, que foi a época da peneira. E quando o agricultor veio e peneirou o joio e o trigo, ele, com a peneira ali, ele separou o joio do trigo. Foi muito interessante notar o seguinte, que eles, na mente deles e movidos pelo Espírito Santo, eles me mostraram algo muito importante. Irmãos, dos 10 desbravadores que estavam participando, eles representaram com apenas 2 pessoas o trigo do Senhor. De 10, eles representaram o trigo só com 2 pessoas. E com 8, eles representaram o número dos perdidos. Irmãos, como é que eles sabiam disso? A Bíblia diz que o número dos salvos será como as estrelas do céu. Mas o número dos que se perderão será como o grão da areia do mar. Então, meus irmãos, nós observamos que quando nós paramos para analisar esses 2 grupos, o número de pessoas que estarão perdidas é tão real, meus irmãos. É tão real que, às vezes, eu fico preocupado com a minha salvação. Às vezes, eu começo a fazer boas obras, a dar o meu melhor, a pregar, responder aos chamados, fazer isso, fazer aquilo, achando que os meus atos de justiça vão me levar até a presença de Jesus Cristo no céu. Mas quando eu me deparo com Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 10, me mostrando que a minha salvação só é unicamente e independentemente da graça de Jesus, da graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e que não será por nenhuma obra que eu faço, irmãos, verdadeiramente, hoje, essa é a minha única esperança. Porque, irmãos, por mais que eu tente fazer o que é bom, por mais que a gente tente fazer o que é bom, a gente sempre vai dar um deslize aqui, um deslize ali. A gente sempre vai dar uma mancada aqui e uma mancada ali. Porque nada do que a gente fizer, irmãos, vai nos salvar. Porque toda obra e ministério de justiça e de ações justas, quem fez já foi o próprio Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele expressou através da sua boca que estava consumado. Que o sacrifício dele tinha consumado todo o pecado da humanidade. Então, quando nós lemos a parábola do servo vigilante, é muito real a exortação e a advertência de que Cristo nos dá para que a gente fique atento. Em Mateus, Jesus Cristo ele demonstra ali para os seus discípulos sinais misturados. Ellen White, eu estava lendo ontem aqui no livro Libertador, Ellen White, comentando sobre o capítulo 24 de Mateus, ela disse que se Jesus tivesse mostrado para eles a visão que ele estava tendo ali do futuro, que era da futura destruição de Jerusalém e também da futura destruição do mundo de forma geral, eles não conseguiriam suportar aquela visão, eles não entenderiam aquela visão que Jesus estava tendo. Então, quando Jesus Cristo explanou ali todos os pontos, todos os sinais que antecederiam o pré-advento de Jesus, Cristo estava dizendo para ele assim, eu estou deixando aqui para vocês tudo preparado. Só observem o que vai ser feito. Só observem os sinais. E uma vez eu lendo a história na internet, fazendo as pesquisas, um teólogo, historiador, ele diz que quando Cristo deu os sinais, os discípulos ficaram atentos. E quando o exército romano, vindo sob a liderança de um general chamado Tito,
sitiou, rodeou Jerusalém, eles ficaram espertos, eles já estavam apercebidos daquele movimento, daquela movimentação. Porque há anos antes, Jesus Cristo tinha anunciado, eles estavam observando, eles estavam espertos. E quando eles viram tudo aquilo dali acontecendo, eles começaram a ir embora, se distribuindo por várias partes da Judéia e do mundo do Oriente daquela época. E muitos dos cristãos se salvaram e nenhum dos cristãos, o historiador diz, morreu na época em que o exército romano ele tomou posse de Jerusalém. Os líderes religiosos e o povo da nação judaica de Jerusalém morreu lá. O historiador diz que a necessidade que eles passaram, porque aquele império, aquele exército não permitia que nem entrasse nem saísse nada de Jerusalém. Teve um momento na história em que o historiador disse que o general Tito deu a oportunidade para que eles se rendessem e fossem como escravos para Roma. Mas o orgulho dos líderes religiosos e daquele povo que, entre aspas, liderava aquela nação ali, foi tão grande que eles achavam que Deus iria salvar ele da mão dos romanos. Mas, irmãos, tudo já estava decretado. A destruição de Jerusalém já havia sido anunciada. A destruição de Jerusalém foi anunciada no exato momento em que os judeus rejeitaram toda a autoridade divina de Jesus, o Filho de Deus, o Deus Altíssimo encarnado na natureza humana, na qual foi dado o nome de Jesus. Então, Jesus, ele sempre foi muito transparente com a sua igreja. É por isso que Jesus, ele é a nossa cabeça e nós somos apenas os seus membros. Nós apenas fazemos parte do seu corpo. O corpo de Jesus não é apenas eu, não é apenas os meus irmãos do distrito de Pacajus, não é apenas a irmã Juscelene, o irmão Cláudio, o irmão Oliveira. Nós somos apenas membros. Nós somos membros que ajudamos nessa obra da anunciação do evangelho eterno até que venha. É necessário que essa obra de anúncio do evangelho, de estudo da palavra de Deus, essa obra de discipulado, de evangelismos, é necessário que tudo isso aconteça para que o evangelho eterno da graça de Deus, o último convite das bodas do Cordeiro, sejam anunciados a todo o mundo. Porque não é do prazer de Deus que nenhuma pessoa pereça. A palavra de Deus diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Irmãos, a Bíblia declara que o lago de larva e enxofre não foi feito para as pessoas. A criação de Deus, ela não precisa acabar a sua história no lago de larva e enxofre. A criação de Deus, ela foi feita para viver uma vida eterna ao lado do seu Criador, que hoje também não é mais só Criador, é Salvador e Redentor. Mas, infelizmente, no último dia, quando Jesus Cristo estiver voltando nas nuvens do céu, aqueles que zombaram, não acreditaram e deixaram de lado essa mensagem de advertência, que é entregue pela mão dos adventistas, que é entregue pela mão dos anciãos, que é entregue pela mão dos líderes da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, irmãos, o corpo do Senhor, ele não está só aqui nem ali, ele hoje está em todo o globo terrestre. Mas, infelizmente, o número das pessoas que vão se perder é como o da areia do mar. E no último dia, as pessoas elas não vão se arrepender do pecado que elas cometeram. Irmãos, é isso mesmo. As pessoas elas não vão se arrepender do pecado que elas cometeram. Elas vão se arrepender do perdão que elas deixaram de receber, do perdão que elas rejeitaram, que elas negaram. A Bíblia diz que quando o Senhor vier, as pessoas vão olhar para os montes e pedir que os rochedos caiam sobre ele e os escondam da ira do Cordeiro, porque as pessoas já vão vir de uma sequência de castigos e de disciplina que o Senhor vai derramar copiosamente, a Bíblia diz, sobre a terra. Mas, irmãos, nós, os servos fiéis e prudentes, os mordomos fiéis e prudentes, que estiverem observando, analisando, vivendo conforme o Senhor pediu, guardando os mandamentos, tendo o testemunho de Jesus, tendo a fé de Jesus,
vivendo de forma íntegra, honesta, piedosa. Por mais que nós não consigamos ser perfeitos, é nosso dever permitir que a nossa luz brilhe sobre a vida dos homens. Porque a nossa luz não é a nossa luz própria. A luz que sai de nós e reflete para a vida das pessoas é a luz da glória de Jesus. Porque se um dia Jesus salvou a minha vida das drogas, porque se um dia Jesus salvou a vida de vocês dos pecados que vocês viviam, vocês chegaram, abre só um parêntese aqui, vocês chegaram a observar a lição da escola sabatina dessa semana, quando Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, que Deus nos salvou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. É isso aí, minha irmã, parabéns. Gente, fechando um parêntese aqui, Deus nos salvou quando nós ainda estávamos mortos. Quando eu vivia no mundo das drogas, de madrugada em madrugada, usando droga, em festa, curtindo, Deus já havia me salvado. E, Mauriel, então por que você não estava na igreja? Porque eu tinha que aceitar a salvação dele. Todos nós que estamos aqui, eu creio que nós já estamos salvos, mas nós precisamos diariamente confirmar a nossa salvação. É por isso que Jesus Cristo pede para que nós estejamos vigilantes. E olha só, no versículo 36 diz assim, sede vós semelhantes a homens, vou abrir aqui só um parêntese, homens e mulheres que esperam pelo seu Senhor a voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Quando a Bíblia diz que nós devemos estar prontos para abrir a porta para o nosso mestre quando ele voltar, ele está dizendo aqui que nós devemos já ter que ter cuidado da seara dele. Porque Jesus Cristo disse que a seara dele está pronta. O problema é que poucos são os trabalhadores. Irmãos, você quer ver esse versículo dentro da realidade da Igreja do Senhor hoje? Irmãos, é muito simples. Observe as denominações. Irmãos, você pode prestar atenção. Alguém pode dizer assim, não, é sempre a mesma panelinha que está lá servindo, que está lá na frente, na obra, dando liderança ali, dando, né, um caminho para que o povo ande. Mas, irmãos, o problema não é esse. O problema é que, ontem eu estava até conversando sobre isso com a minha mãe, e o problema é que as pessoas não querem mais se comprometer com a obra do Senhor. Porque as pessoas sabem que a partir do momento em que elas se comprometerem com a obra do Senhor, o Senhor vai cobrar delas ali uma responsabilidade, o Senhor vai cobrar delas ali uma pontualidade, o Senhor vai cobrar delas um serviço. Essa janela está aqui há tempos. Há muitos tempos, há muitos meses, eu acredito que já tem anos que vocês estão aqui se reunindo, 3 anos que vocês estão aqui se reunindo todos os dias, com pregadores diferentes, temas diferentes, semanas de evangelismo. Glória a Deus por isso, porque vocês estão sendo os servos fiéis e prudentes que estão aguardando a volta do Senhor de vocês. Vocês estão vivendo aquilo que Cristo pediu de nós, para que nós vivamos segundo a sua palavra, segundo a sua ordem. A mensagem que eu trago aqui hoje a todos nós é uma mensagem de advertência. Se nós estamos fazendo assim, que a gente continue a viver dessa forma. Mas se existe alguma coisa em nossa vida em que nós precisamos alinhar ali, na vontade do Senhor, se existe um pecado ou uma falha que precisa ser, vencida, que precisa ser superada, que a gente possa dar chance ao Senhor de que Ele nos ajude na transformação da nossa vida. Irmãos, eu reconheço, não é fácil viver ao lado do Senhor. Gente, são provas, são pessoas falando da gente, dizendo que às vezes a gente só quer status, que a gente só quer reputação. A gente está ali à frente. Ó. Tinha um amigo meu, um líder que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e ele disse que hoje os líderes do Senhor, eles têm que ter couro de rinoceronte. O couro de rinoceronte ele é um couro resistente, que ele suporta até mesmo a bala de alguns calibres. Então, assim, irmãos, em Efésios fala sobre uma armadura de Deus. E nós devemos, todos os dias, tomar posse dessa armadura para a gente sair para a guerra. Porque o dia que está se iniciando são 4h53, as primeiras horas desse novo dia. E para esse novo dia que está se iniciando,
iniciando, nós não podemos sair de casa por nossos deveres, por nossos trabalhos, de qualquer forma. Nós temos que colocar a armadura do Senhor e ser como soldados vigilantes, como atalaias, que estão sempre ali, ó, observando os sinais, observando a época, observando toda a movimentação que está acontecendo ali. Irmãos, nós devemos se preparar, irmãos. Aqueles que eu vou até aqui indicar uma leitura, né? Semana passada a gente teve a Semana Jovem lá na igreja e os temas da semana foram todos sobre o livro do Eventos Finais da irmã Ellen G. White. Esse livro aqui, ó. Quem não tem, tá, gente? Eu indico que leia ele. É um livro muito bom, tá? Ó, é um livro muito bom. Então, quem não tem, eu indico que o leia, porque, irmãos, para aqueles que estão apercebidos dos tempos, nós observamos que o tempo em que nós estamos vivendo é o tempo da semeadura. O Senhor, ele está separando ali os seus verdadeiros servos e aqueles que estão apenas pregando heresias. Porque, meus irmãos, se vocês pararem para observar o tanto de homens e mulheres que estão se levantando mais como falsos profetas, não é brincadeira. Pessoas usando a palavra de Deus para conseguir para si bens próprios. Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas com os recursos que os irmãos podem oferecer para a igreja do que a igreja está preocupada em oferecer salvação para aquelas pessoas. E o mais importante, que a vida e a salvação das pessoas está sendo deixada de lado por esses, digamos-se assim, líderes religiosos. Mas, irmãos, não se preocupem, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas Jesus Cristo disse assim, ó, se disserem, ele está ali, não vão. A instrução de Jesus é direta. Se disserem que eu estou ali ou que eu estou aqui, não vão. Porque nós sabemos que a volta do Senhor será visível e todo o olho verá, está escrito em Apocalipse capítulo 1. Então, para a gente encerrar, vamos ler o versículo 42 e fazer essa explanação. Diz assim o versículo 42. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Jesus, ele faz uma pergunta, mas se você perceber, dentro da pergunta, ele mesmo a responde. Ele pergunta, quem é o servo, pois, fiel e prudente? É o servo que é fiel e que é prudente. Mas ele é fiel e é prudente na obra do Senhor em dar o alimento certo ao povo de Deus. Irmãos, o alimento certo que o povo, não só o povo de Deus, mas todas as pessoas precisam ter, são as 3 mensagens angélicas. Uma vez eu assisti uma pregação do irmão Jefferson Araújo, acho que muitos conhecem, e ele falava que o alimento que hoje o povo do Senhor precisa receber é a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse. Nós devemos estudar sobre o que é temer a Deus, nós devemos nos aprofundar sobre o que é dar glória a Deus, nós devemos nos aprofundar sobre o assunto do sábado, sobre o assunto da justificação pelo sangue de Jesus. Gente, hoje, isso daqui, hoje, ainda está em nossas mãos. Ainda está aqui, ó, nas nossas mãos. Mas chegará um tempo em que, assim como os valdenses, a palavra de Deus vai ser tirada das pessoas. Porque esse livro aqui, ainda não, mas um dia ele vai ser rotulado como um livro de discurso ao ódio. Porque já começaram com alguns versículos, mas futuramente esse livro vai ser taxado como um livro de discurso ao ódio. E Ellen G. White fala que, mais uma vez, o governo recolherá a liberdade da expressão religiosa. Nós não poderemos mais, de forma livre, estar nos reunindo nas nossas igrejas, nos nossos momentos de orações de confraternização, para falar sobre a palavra de Deus. Porque esse direito vai nos ser roubado e nós voltaremos a ser perseguidos novamente. E, irmãos, não está demorando muito. Aqueles que são mais chegados aqui aos noticiários, há algum tempo atrás, surgiu a questão da lei da PL, que era o quê? A restrição de alguns versículos bíblicos na internet. Porque vocês sabem que existem movimentos hoje que estão se levantando, ganhando um certo poder,
uma certa autonomia e estão querendo, mais uma vez, colocar por terra a palavra de Deus. Mas sabe por que tudo isso, gente? Porque a palavra de Deus, ela vai contra a minha vontade. E hoje o que os homens escolhem é viver os desejos e as manifestações das vontades da sua carne. Eles vivem segundo a vontade do seu ventre, não mais segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, para que a gente continue se preparando, para que a gente continue buscando, para que a gente continue se consagrando, porque a volta do Senhor Jesus está muito próxima. Porque ele diz, quando não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando tiver tudo em paz, tudo em calma, tudo tranquilo, aí então, meus irmãos, é aquele momento em que os verdadeiros servos do Senhor devem ficar com aquela famosa pulga atrás da orelha. Rapaz, negócio que tá calmo demais, tem alguma coisa estranha. Então, irmãos, a mensagem que eu tenho para deixar para cada um de nós é que a gente seja o servo, o mordomo, fiel e prudente, que esteja diariamente esperando a volta do seu Senhor das festas de casamento. Porque, irmãos, a gente não pode se igualar ao servo mau, que bate, que se embriaga e que não observa o tempo em que o seu Senhor está voltando. Então, essas aqui são as palavras que o Senhor nos deu hoje para que a gente examinasse e meditasse, porque Ele disse, examinai as Escrituras, porque nelas julgais a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a meu respeito. A Bíblia toda, de capa a capa, ela fala sobre Jesus. No Antigo Testamento, ela anunciou a vinda de Jesus. No Novo Testamento, ela anunciou a justiça de Deus para a redenção da humanidade. E, irmãos, quando Satanás foi atirado do céu à terra, ele já veio sabendo que pouco tempo lhe restava. Então, irmãos, que a gente possa estar preparado, que a gente possa ser o servo vigilante, mas também um mordomo fiel e prudente, esperando a volta do Senhor. E para finalizar, eu faço um apelo com esse versículo: vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que o seu Senhor virá. Então, irmãos, vamos vigiar, vamos orar, vamos continuar, nos santificando, buscando a presença do Senhor, porque quando a gente menos esperar, o Senhor Deus voltará para buscar a sua igreja, e as viúvas que forem prudentes, elas entrarão na festa de casamento, e as viúvas que forem nércias, elas ficarão de fora, e o Senhor olhará para elas e dirá que não as conhece. Então, que a gente possa ficar vivo e firme nas promessas do Senhor, porque em breve o Senhor voltará para buscar a sua noiva, o seu corpo, a sua igreja. Mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade que os irmãos me deram aqui e quero já desejar um bom dia a todos os meus irmãos que estão aqui presentes e que o Senhor os guarde debaixo das bênçãos do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente encerrar? Amém. Assim, do jeito que você está, permita que eu faça uma oração por você. Feche os seus olhos e vamos nos conectar com Deus. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos redimiu através do Teu Filho Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo a gente não merecendo, Pai, o Senhor nos amou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, Senhor. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra como uma luz, como um guia, Senhor, em meio à escuridão que esse mundo está vivendo hoje. Mas Deus, nos ajuda, Pai, através do Deus Espírito Santo, a transformar o nosso interior e o nosso caráter, Senhor, para que a gente esteja pronto quando o Senhor voltar, Pai. Que o Senhor possa ajudar a Tua igreja, que o Senhor possa ajudar a Tua noiva, Senhor, a se preparar a cada dia mais para o dia do casamento, Senhor. Ajuda o Teu corpo, Senhor. Ajuda os Teus membros, Senhor Jesus, a se fortalecerem, Pai. Senhor, aqueles hoje que se levantaram, Senhor, com vontade de desistir, com vontade de entregar os seus cargos, as suas funções, por favor, Senhor, não permita, Pai. Não permita, Senhor, porque
O exército do Deus Todo-Poderoso, meu Senhor Jesus, precisa de cada membro, precisa de cada um que se levanta nessa luta, nessa guerra contra as potestades do ar, contra as hostes malignas de Satanás. Então, Senhor, por favor, Senhor, sustenta estes homens e estas mulheres que estão ali, Senhor, a um ponto de desistir dessa caminhada, Senhor. Nós precisamos aguentar só mais um pouquinho, Senhor, e logo o Senhor estará voltando nas nuvens do céu. Obrigado, Senhor, por essa meditação. Obrigado pelos irmãos que estavam aqui escutando. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, pela saúde que o Senhor nos deu. Cuida de nós, Senhor. Cuida dos nossos amores e dos nossos familiares. Em nome de Jesus é o que eu oro a Ti. Amém.